agora Atlético, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, ao Edu Panzi e a todos que nos acompanham na turma do Bate-Bola. Terça-feira no Atlético teve treinamento pela manhã e com o Guilherme Arana em campo, junto com os demais colegas. A gente trouxe a informação ontem, foi liberado pelo departamento médico, então o Arana é reforço para já o retorno do Galo aos jogos, sábado, diante do Bahia, lá na Arena Fonte Nova. E o Coelho hoje fez um trabalho em campo também, ainda separado. Quem está no YouTube está vendo ali, o Coelho está de chuteiras, com a bola em separado, que o Arana fez, por exemplo, na semana passada, né? Então o Coelho dá um passo importante aí na recuperação dele. Por enquanto, diferentemente do Arana, o atacante argentino Coelho ainda segue em tratamento, mas quem sabe, se não der para ele ainda, né, ficar disponível para o jogo de sábado, o Galo viaja na sexta-feira. Quem sabe para a semana que vem, né? O Galo tem também jogos importantes, vai viajar para Colômbia, depois para São Paulo, enfrentar o Palmeiras. Tá aí o Coelho fazendo atividades já com bola de chuteiras no gramado, repito, sob ainda supervisão da fisioterapia, da preparação física. Não foi liberado o Coelho até o momento. Agora, Cirilo, a gente falou sobre jogos em sequência do Galo. E já destacamos aqui na Itatiaia, né? Esse mês de julho, o retorno vai ser no sábado e até o dia 31 serão 6 jogos. 5 desses 6 jogos, o Atlético como visitante, fora de casa. E serão viagens seguidas, uma atrás da outra praticamente. Hoje a gente esteve à tarde naquele projeto do Atlético Por Dentro do Galo e tivemos uma palestra sobre o departamento de logística do clube. E, logicamente, tiramos algumas dúvidas com relação a esse mês, que vai ser desafiador para o Galo. A palestra do Henrique Diamond, que é o gerente de logística do Atlético, esse departamento que responde, né, ao departamento, à diretoria de competições. Pedro Tavares, que é o diretor, estava lá também, acompanhou e falou alguns detalhes para a imprensa nessa nosso bate-papo. E aí é o seguinte, o Atlético já definiu, Cirilo, das primeiras viagens, já está tudo ok, a operação já adiantada. Salvador, o time viaja na sexta-feira agora, véspera do jogo, joga no sábado contra o Bahia e retorna logo após a partida. Mais ou menos como o Galo vem fazendo, voos fretados. E então uma viagem rápida, né? Um bate e volta praticamente em Salvador, mas já retorna pensando na viagem seguinte. Terça-feira, 2 dias antes do duelo contra o Bucaramanga, o Atlético vai para a Colômbia, também voo fretado, uma viagem bem mais longa e com uma logística mais delicada, até porque o Galo nunca foi a Bucaramanga. E aí o Henrique Diamond explicou hoje que quando isso acontece, o Galo, por exemplo, conversa com o Fortaleza, que foi adversário, né, do Bucaramanga na Copa Libertadores esse ano. Então o Fortaleza teve lá, fez o procedimento, né, toda a logística para ir até Bucaramanga, que fica no interior da Colômbia. E de lá o Atlético vai direto para São Paulo. Porque o jogo do Bucaramanga é numa quinta e o do Palmeiras é no domingo. Então não valeria a pena você voltar para Belo Horizonte e no dia seguinte seguir para São Paulo. Então essas viagens já estão definidas. O Atlético, portanto, vai a Salvador, retorna, semana que vem vai a Bucaramanga e de lá direto para São Paulo enfrentar o Palmeiras. Retorna, fica uma semana em Belo Horizonte por ter um jogo de volta contra o Bucaramanga, que é a única partida do mês em casa. E depois segue para o Rio. No fim de semana do dia 27 tem um jogo contra o Flamengo. E depois é o Flamengo de novo, dia 31. Mas aí o Henrique Diamond estava explicando, o responsável da logística do Galo, que foi feita uma reunião e eles preferiram não ficar no Rio. Porque você tem um período aí, né, de domingo até quinta, que é o outro jogo com o Flamengo. Você retorna domingo à noite mesmo. Pode treinar segunda, terça e quarta, 3 treinos em Belo Horizonte. Muito melhor para recuperação do que ficar em uma outra cidade, né? Em hotel. E aí o Atlético definindo toda essa situação. Além de adversários difíceis, Cirilo. Logística também, né? A turma vai ficar mais dentro de avião e hotel do que na própria casa, praticamente, podemos dizer, daqui em diante no mês de julho. Inclusive, o Edu e Cláudio também, claro, que você acompanha aí, você ficou um tempo sem vir aos estúdios da Itatiaia, inclusive, recentemente.
O Galo viveu uma sequência longa também longe de casa, na reta final aí dessa primeira parte da temporada. Dito isso, meu caro Edu Panzi... Naquela época foram 5 jogos fora de casa. Agora não é muito diferente, né? Serão 6 jogos, entre eles 5 fora. Tem um no meio ali, né? Vai quebrar a sequência, mas é uma sequência. Mas serão muitos jogos fora muito próximos, né? Fora de casa. Porque são competições diferentes, né? E tem 2 jogos de brasileiro adiados, né? Tem um duelo com o Sport numa semana e na semana seguinte o outro Fortaleza. Seriam jogos em casa. Seriam 2 jogos em casa, acabam não sendo, mas vão ser posteriormente. Ô Edu, dito isso, jogo de Campeonato Brasileiro vale a mesma coisa, né? Seja contra o grandão ou contra o time que está na lanterna do campeonato. Não dá um peso especial aos jogos da Sul-Americana nesse mês, né? Além do Flamengo, evidentemente, mas o da Sul-Americana pensando em possibilidade de título mais adiante. Vai acabar sobrando para os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético joga sábado, agora, né? Em Salvador. Vai para Bucaramanga. Joga na quinta. Viaja sexta-feira toda, ou ele volta depois do jogo? Deve ser sexta. Então já é sexta, porque vai emendar pelo menos a madrugada. Não vai treinar na sexta. Não. Aí tem um sábado e joga domingo, contra o Palmeiras. Para depois, na semana seguinte, ter o jogo da volta contra o Bucaramanga. Então, cara, você tem um jogo contra o Bahia que você tá voltando de férias. Já vai ter um desgaste um pouco diferente. Depois você tem um jogo de mata-mata de playoff de Sul-Americana, que não pode ser desprezado. Eu tenho convicção que a Sul-Americana é o campeonato que o Atlético está entre os favoritos para vencer. O Brasileiro e a Copa do Brasil, não neste momento. Para depois de 2 dias, tendo uma viagem da Colômbia para o Brasil, você entrar em campo contra o Palmeiras, é nesse jogo que o Cuca, eu imagino que vai dar uma segurada em alguns atletas. Não estou dizendo de entrar em campo contra o Palmeiras com o time reserva. Mas você vai pegar ali 3, 4 jogadores que têm uma condição física que precisam de cuidado e dar uma segurada. E hoje você olha para o banco, você tem Júnior Santos, o Coelho, que o Cláudio acabou de falar, já treinando e trabalhando em separado, mas com chuteira. Para a semana que vem estará apto. E aí você pode utilizar o Coelho contra o Palmeiras, o Júnior Santos. Você tem no meio de campo um jogador que era titular, o Patrick, você pode tê-lo. Ou o Gabriel Menino, você pode segurar um dos dois. Pode voltar com o Rubens para lateral, se não quiser dar uma sequência muito pesada para o Arana, retornando de lesão. Então você tem que saber... Saravia, né? Utilizado normalmente. Exatamente. Você tem que saber trabalhar com os jogos, porque senão você vai correr o risco de acontecer o que aconteceu com o Arana, com o Coelho, estourar jogador e por uma ansiedade de utilizá-lo num jogo específico, perdê-lo por 5, 6. E o torcedor do Atlético precisa entender isso. E nós da imprensa precisamos entender isso. Porque a gente tem a velha mania de tem que escalar a força máxima, o jogo mais importante é o próximo. Isso é conversa de antigamente. Com esse calendário não dá mais para fazer isso. Então, em determinado momento, já na volta das férias, e não tem como fugir disso, vai ter que segurar um ou outro jogador. Eu repito, não é pôr time reserva. Mas 2, 3, no máximo 4 peças... o Cuca vai ter que trabalhar com muita inteligência. E por isso você tem que montar um elenco qualificado. Até porque o brasileiro do ano passado ensinou, né? Você vai deixando o brasileiro para lá, na hora que você assusta, você tá brigando lá embaixo. Então, também levar o brasileiro a sério, tirar 1 ou 2, 3 ali. O brasileiro ensinou e o calendário ensinou. Porque o Atlético foi jogar contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte com 14 desfalques. Alguns jogadores de seleção e um monte de jogador lesionado porque estava usando jogador jogo atrás de jogo. Aí começaram as ausências da seleção de data FIFA e as ausências por lesão. A ausência de data FIFA são programadas, você sabe que você vai ter. De lesão você pode programar, você pode não ter. Agora, se você não souber usar o elenco, você vai acabar tendo ausência de data FIFA e de lesões, como aconteceu no ano passado. Siga, Cláudio. E aí, o Atlético também trabalhando na parte fora de campo. Nós pudemos apurar aí, hoje na Arena MRV, que o Atlético segue com dificuldades financeiras para quitar as pendências com seus atletas, mas já teve uma conversa muito aberta com esses jogadores, né, com o grupo, de que é um processo aí que o Galo vai passar por esses 30, 60 dias agora. Ainda há pendências, pelo que eu pude apurar, dos direitos de imagem do último mês, que vence dia 20,
E agora, né? Podemos dizer, o dia 8 hoje é o salário normal do jogador da CLT até o 5º dia útil. Então essas pendências estão aí, mas o Atlético já trabalhando e conversando com os atletas para que essa situação não interfira, né? Dentro de campo, por exemplo. E aí a questão, né, Cirilo, do aporte. O que a gente pode destacar nesse momento? O Atlético segue em procura por aporte. É uma situação urgente no clube. Ninguém esconde. Conversei com o Bruno Musi hoje, né, que é o CEO, né, do Atlético, que me falou, o Atlético já tem 60 a 90 dias procurando investidores. O clube precisa de um aporte. Ou ele vai vir de fora ou com os próprios sócios de hoje, né, da SAF do clube. Não está descartada, por exemplo, essa situação da própria família Menin, por exemplo, colocar esse aporte no Galo. É uma situação aí que o clube precisa urgentemente, a gente vai continuar acompanhando. Eu conversei com uma pessoa de dentro do Atlético e perguntei se esse aporte não aparecer, até quando o Atlético consegue levar, eu sei que com muita dificuldade, ele falou, com muito boa vontade, até novembro. Se não acontecer até novembro, eu não sei o que acontece com o clube. E novembro o Atlético tem que fazer o orçamento para o ano que vem. Se não vier o aporte até novembro, complementando o que o Edu apurou, o Atlético ano que vem teria que reduzir a sua folha salarial do elenco, que é uma situação ruim, né? Agora, esse aporte é bom destacarmos, né? E ele deve chegar, eu estou sentindo que, né, a situação está caminhando para esse aporte vir esse ano, diante de tudo isso, Cirilo, não é para contratar, né? Não é para reforçar o elenco, é para quitar aquelas dívidas onerosas. Que tem os juros bancários, o Atlético precisa nessa dívida aí bancária, que ela hoje já gira em torno aí de 500 milhões. Então seria um aporte, pelo menos desses 500 milhões, e aí vindo um aporte vai ter que ter uma divisão de novo societária no clube da SAF e também pode ter também da associação. Aí vamos ver como que vai acontecer, mas é uma situação que o clube vê como urgência a SAF do Galo neste momento, Cirilo.